Olá, estamos aqui diretamente do Sesc Copacabana para todo o Brasil pela TV Cultura em mais um programa Arena dos Saberes. E o convidado de hoje é um dos maiores tenores do nosso Brasil, esse menino gigante, Jean William. Seja bem-vindo. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, olha, meu Deus, onde Deus fez a morada, olha. Onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada, olha, meu Deus, e a hóstia consagrada, olha. Oba! Uau! Bem-vindo, Jean. Obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui com O você. que essa música lembra para você? Essa música lembra o meu ofício, porque eu costumava cantar com meu avô. Meu avô é um músico autodidata e a primeira vez que eu cantei para um grande público foi na montagem de um presépio ao vivo, na igreja católica que eu frequentava lá em Barrinha, no interior de São Paulo. E eu cantava Barrinha é perto de Sertãozinho? perto de Sertãozinho, da região de Ribeirão Preto. Você nasceu em Sertãozinho ou em Nasci Barrinha? em Sertãozinho, mas fui criado em Barrinha, porque Barrinha não tinha hospital. Então, na verdade, é tudo juntinho Tudo ali, né? ali. É. E aí cresci cantando essa música em todas as vésperas de Natal. Cálice Bento, uma música da minha infância, uma memória afetiva muito bonita. Muito obrigado pela homenagem, muito obrigado. Ô, Jean, seu avô cantava? Era cantor? Meu avô é instrumentista, cantava, mas era muito tímido ainda, é mais tocador mesmo, toca violino, toca sanfona, teclado, violão, tudo autodidata. Ô, Jean, então as memórias afetivas que trazem a música para você são principalmente do seu avô e de igreja? Exatamente. Eu cresci, digo sempre que aprendi a falar cantando, né? Porque eu cresci com meu avô tomando minha mão, me levando para a igreja, descendo a rua de casa, e lá dentro da igreja cantando sempre cantos marianos, e na varanda de casa sempre passava um companheiro dele tocando músicas de Santos Reis. Então a minha casa era uma casa de música e foi assim que eu aprendi a me comunicar, né, com a minha comunidade, através da música que o meu avô me passou dessa forma tão bonita. E as pessoas ali naquele tempo, você criancinha, já viam um talento assim? Falavam assim, nossa, como canta esse menino? Quem te elogiava nessa época? Muita gente da igreja, assim, né? O que me assustava muito, eu me lembro, por exemplo, nessa primeira grande apresentação, que quando eu terminei de cantar e as pessoas vinham para me abraçar e as pessoas choravam. E eu tinha 8 para 9 anos, então eu achava aquilo um pouco estranho. Poxa vida, mas se é bonito, por que a pessoa está chorando, né? E aqui eu comecei a perceber que mais do que ser um grande talento, a forma como eu cantava trazia emoção. E aquilo me deixou muito curioso, assim. Que outras músicas você cantava de igreja nesse tempo? O que você lembra? Eu cantava, por exemplo, louvando a... uma entre todas foi a escolhida, foste tu Maria, serva preferida. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Eu cantava a missa, né? Então eu cantava tudo que estava na liturgia, eu cantava. Tem uma coisa tão bonita da expressão da religiosidade nas canções, né? Como é que isso traz para a gente, assim, né? O Papa Paulo VI que falava que quem canta reza 2 vezes, né? Tem uma coisa assim que acalma o coração, que te coloca próximo do sagrado, que te ajuda, né, a frequentar um outro espaço de vida, né, ali nesses aconchegos das igrejas, né? Sim, sim. Para mim era um refúgio. Eu acho que foi o grande diferencial da minha trajetória foi ter encontrado esse espaço dentro da igreja para poder exercer o meu dom, né? Então, sem dúvida nenhuma. Tem uma coisa, minha gente, da riqueza da música, né? Tem uma história bonita de uma bailarina, da Marta Gonzalez, que ela foi a primeira bailarina do balé de Nova York, e lá em 1967 ela dançou o Lago do Cisne, né, de Tchaikovsky. E ela fez um tremendo sucesso, e ela dançou durante muitos anos, né? Hoje ela vive numa casa de repouso, uma cadeira de rodas, né? Ela está com um estado avançado de Alzheimer, e tem uma coisa bonita, né? Porque tem uma associação chamada Despertar pela Música,
lá em Granada, na Espanha, e aí eles foram lá e colocaram Nos ouvidos nos dela. ouvidos dela para ela ouvir. Ela que estava toda assim, né, apequenada, acabrunhada numa cadeira de roda, de repente ela ouvindo aquela música, ela começa a se movimentar assim, porque a música ela entra em outros universos dentro do ser humano e traz milagres, né, dos nossos cotidianos, das nossas vidas. Memórias afetivas. Memórias né? afetivas. É muito rico, sim, é verdade. Eu vejo muito caso de artista que fica anos sem pisar no palco, aí depois volta para o palco e rejuvenesce, e refloresce, assim, é muito bonito. Agora vamos conhecer um pouco a sua história. Então você nasceu lá em Sertãozinho, porque em Barrinhas não tinha hospital. Exato. Aí você morou com seus avós. Eu cresci com os meus avós dos 2 anos de idade até os 14 anos de idade, né? Morava na casa dos meus avós maternos. Frequentando escola pública lá. Sempre aluno da escola pública. E cantando em igreja. Cantando na igreja e cantando na escola. Cantava no Dia das Mães, Dia do Professor. Sempre esse era o meu palco, assim. Uhum. E por que até os 14 anos? Até os 14 anos, porque tem uma história muito curiosa, assim, no meio dessa minha trajetória, que é, quando eu estava já com 14 para 15 anos, eu comecei a cantar em banda. E aí cantava em barzinhos, cantava na quermesse da igreja, e queria cantar meio que pop rock, assim. E eu estava no ensino médio e tinha uns concursos de música que um certo secretário de educação tinha promovido. Né? Muito interessante essa história. Estou muito emocionado de estar aqui na tua frente e poder contar essa história na tua frente. Eu era secretário de educação da época e a gente fez esses concursos, né? Exato. Você promovia esses lindos concursos e eu ganhei na minha escola o concurso de música. E como prêmio eu ganhei uma bolsa de estudos para ir ter aula de canto. E aí, na primeira aula de canto, eu cheguei lá com a minha camiseta de roqueiro e eu achava que eu fosse mesmo virar um rockstar, assim. E a professora olhou para mim e falou, você canta o quê? Eu falei, eu canto rock. Falei, a senhora ensina o quê? Ela falou, eu sou professora de canto lírico. Eu falei, canto lírico é aquele Pavarotti? Falei, Pavarotti é cantor lírico. Eu, sem nenhuma sombra de dúvida e com a maior coragem do mundo, falei para ela, eu sei imitar o Pavarotti. Ela me olhou desconfiada, eu era mais baixinho, mais magrinho ainda. Ela falou, ninguém imita o Pavarotti. Eu falei, eu imito o Pavarotti. E comecei a cantar a propaganda do sorvete. Enfim, quando eu terminei... Canta mais um pouquinho disso. Dá-me um corneto, dá-me um corneto. Essa era a propaganda. E aí ela falou, olha, tem 2 notícias para te dar. A primeira, você é um péssimo imitador. Mas a segunda é que essa é a tua voz. Eu falei, como? Ela falou, se você estudar, se você se dedicar ao canto lírico, você pode, talvez, não ser o Pavarotti, mas ser um cantor lírico como o Pavarotti. E aquilo me deixou muito curioso, eu achei aquilo diferente, comecei a ir frequentar as aulas. Toda quarta-feira eu tinha aulas de canto. Isso em que cidade? Isso em Sertãozinho Em já. Sertãozinho. Em Sertãozinho. Passados alguns meses, a diretora da escola que eu estudava, né, Winston Churchill, ela falou, Jean, nós queremos saber o que você está aprendendo nesse curso de canto. Você poderia abrir um simpósio de educação para vários professores? Falei com a professora de canto, falei, professora, o que a senhora sugere para eu cantar? Ela, vou te dar essa canção aqui popular, que todo mundo conhece e vai gostar muito. E aí chamei um pianista e fui. Quando chegou no simpósio de educação, todo mundo que ia falar tinha um púlpito, falava atrás do púlpito, declamava poemas atrás do púlpito. Eu falei, quando for minha vez de cantar, vou atrás do púlpito. O que aconteceu? Todo mundo ouvia a minha voz, mas ninguém me via. Quando eu saí de trás do púlpito, foi uma comoção, porque eu realmente tinha um corpo de criança. Como eu sou de estatura pequena, né? As pessoas falavam, é uma criança cantando com essa voz. E aí, no meio de todos aqueles professores emocionados, uma professora de geografia chamada Júlia veio até mim e falou, menino, você é a reencarnação do Caruso. Foi do Pavarotti pro Caruso. Falei, nossa, que rapidez. Falei, minha senhora, não sei quem é Caruso, muito menos o que é reencarnação, se for coisa boa. Ela falou, você não quer estudar canto, você não quer ir para a USP, você tem que ir para a USP, você tem que estudar música, fazer a faculdade. Eu falei, não sei o que é USP. Não sabia mesmo, não fazia ideia do que era a USP. Ela falou, nós vamos investir em você. E eu falei, bom, na hora da emoção as pessoas fazem muitas promessas, tal, mas passaram 2 semanas e ela me procurou. E me pediu para ir até a casa dela. Terminou a aula mais cedo,
autorizou a diretora, e eu fui conhecer a casa dessa professora, que tinha um piano na sala. E aí, quando eu cheguei lá, vi aquele piano bonito, eu já corri para o piano, sentei e comecei a tocar Ave Maria, de ouvido. Aí ela falou, como que você toca? Eu falei, Ave Maria é música que toca no rádio, eu sempre escuto todo dia, então eu memorizei e comecei a tocar e cantar em latim com as palavras do jeito que eu sabia. Aí essa professora, que já era assim, me assustava um pouco, porque ela, né, era muito emocionada, assim, ela falou, você não quer morar na minha casa? E você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Falei, morar na casa da senhora? Eu falei, não sei, eu preciso pedir para minha avó, se a minha avó deixar. Tem telefone na sua casa? Eu falei, tem. Então eu vou ligar lá e vou perguntar para sua avó. E ela pegou o telefone, ligou e falou, olha, dona Iraci, meu nome é Júlia, eu sou professora, eu dou aula aqui na escola do Jean, e eu queria saber com ele, com a senhora, se a senhora autoriza o Jean vir morar na minha casa, porque eu quero que ele estude. Nós vamos investir na educação dele. E aí a minha avó do outro lado da linha, e eu pensava, minha avó não vai deixar, minha avó não vai deixar. Minha avó do outro lado... Você queria que ela deixasse ou não? Até queria, mas eu falei... Ela do outro lado da linha respondeu, é para estudar, não precisa nem voltar hoje. Eu falei, poxa, Val, podia ter feito um pouquinho de charme, né? Dá uma de difícil. Dá uma de difícil. E aí eu comecei a morar na casa dessa professora Júlia, já com 15 anos, 16 anos. E ali ela começou a investir na minha educação. Ela contratou professores... Vamos interromper, então, esse pedacinho? Você Claro. canta Ave Maria? Canto. Você canta Ave Maria? Vamos embora. Já que você falou em Ave Maria, mas a gente volta na história nesse pedaço. Vamos embora. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Sancta Maria, Sancta Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Que coisa incrível, Jean. Obrigado, Gabriel. Que voz linda. Muito obrigado. Mas vamos lá. Cantou Ave Maria, ela viu você tocando, cantando. E aí comecei a morar na casa dela. Minha avó Em São autorizou, em Sertãozinho. Ah, tudo isso em Tudo isso em Sertãozinho ainda. Sertãozinho ainda. E aí ela contratou vários professores de inglês, de teoria musical e falou, não, você... Ela tinha filhos, não? Tinha 4 filhos, todos mais velhos que eu. Ela falou, E você como é que vai... foi a família, assim, achar que tudo bem? Uma você mora na casa ciumeira. dela? Uma ciumeira? Do dia para noite apareceu um filho. Ela falou, você é meu filho. Você pode me chamar de mãe, se você quiser, que você é meu filho. E aí, uma ciumeira. Mas assim, o filho dela mais novo, que tem a mesma idade que eu, estava se preparando para o vestibular. Então ela assim,
ela arrumou professores para me ajudar a me preparar para a FUVEST e para a prova específica de música no vestibular. E aí, todos os dias, eu comecei a estudar do dia para a noite, sei lá, 13, 14, 15 horas de estudo. E passei no vestibular. Na USP? Na USP. E aí comecei a frequentar o curso de música lá na USP. Naquele Aí, ano, em São Paulo? em Ribeirão Preto. Aí, USP comecei de a Ribeirão Preto. estudar lá em Ribeirão Preto. E os seus avós? Os meus avós eu continuei Visitando, né? acompanhando. Todo fim de semana estava lá, ia para a missa junto. Assim, tirando o fato que de segunda a sexta eu só estudava, nada mudou. Assim, o vínculo, ao contrário, se fortaleceu. A minha avó e meu avô vibravam de ver que eu estava seguindo o meu sonho, né? Que era investir na música, no meu talento, né? E aí, depois dos 5 anos de faculdade, eu comecei a pensar para onde é que eu ia. E agora, né? Eu tenho um diploma de música. O que eu faço com um diploma de música? E vi um dia um maestro na televisão, João Carlos Martins. João Carlos Martins, num programa de TV, e vi que ele tinha um projeto para jovens artistas. Falei, bom, tem instrumentistas, mas não tem cantor. E aí falei com a dona Júlia, falei, dona Júlia, nós precisávamos de um jeito de tentar um contato com o maestro João Carlos Martins. Será que a Mônica Bergamo não faria isso para a gente? Porque o filho mais velho da dona Júlia é cunhado da Mônica Bergamo. E aí ligamos para a Mônica. Olha, Mônica, tem um maestro João Carlos Martins, você não faria uma gentileza de conseguir uma audição para o Jean lá? E ela, sem pestanejar, disse, não vou conseguir. Nossa, mas por quê? Ela falou, eu sou uma jornalista. Não vou ficar fazendo Eu não pedido. posso pedir favor. Ela falou, não posso ficar devendo favor nem pedir favor. Vai pegar mal para mim. Mas se o maestro, por alguma razão, um dia me ligar e eu lembrar, eu posso mencionar, não me custa nada. Foi sincera, né? No final daquela semana, sem nenhuma mentira, o maestro ligou para a Mônica Bergamo. E aí ele queria dar uma nota de um concerto que ele ia fazer na outra semana no Clube Pinheiros. E a Mônica se lembrou e falou, maestro, olha, tem um cunhado da minha irmã lá no interior, é um rapaz jovem, eu acho que ele tem talento, tem alguém da sua orquestra que poderia ouvi-lo? E aí o maestro falou, olha, Mônica, normalmente um cantor de ópera é uma carreira muito difícil. E a maioria das pessoas que querem vir aqui em casa fazer audição é para cantar num evento de família, entre amigos, mas uma carreira é uma coisa difícil. Mas em tua consideração, diga para o rapaz vir na minha casa que eu mesmo vou escutá-lo. Aí a Mônica me liga, Jean, venha para São Paulo que o maestro vai te ouvir. Tomei a cometa, o cometa e fui para São Paulo. Aí você conta essa história daqui a pouco. Como foi o seu encontro com o maestro João Carlos Martins e como isso mudou a sua vida. Totalmente. A gente já volta. Fique aí em casa. Um rápido intervalo com esse bate-papo delicioso com o Jean William. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa Arena dos Saberes, hoje ouvindo um pouquinho da história de vida desse grande cantor, que é o Jean William, que eu sou fã, muito fã. Obrigado. E ele estava contando um honra. pouco, né, dessas dificuldades da vida, até chegar um momento em que o maestro João Carlos Martins cai no seu colo. Pois é, eu caí no colo dele. E aí você chega na casa dele... Pois é, fui para São Paulo, lá de Sertãozinho, e entro na casa do João Carlos Martins, que está sempre com a porta de casa aberta. E quando eu cheguei, estava o maestro, a esposa, a Carmen, o padre Marcelo Rossi e o Dom Fernando. E eu cantava na igreja, então você imagina, quando eu chego e dou de cara com o padre Marcelo, com quem eu me inspirei muito, sentei ao lado, assim, o maestro começou a me entrevistar, o que você faz, onde você estudou e tal. Depois de uns 2, 3 minutos de conversa, ele falou, bom, nome bonito você tem, vamos ver se você canta também. Levantou, foi para o piano, começou a tocar, e o padre Marcelo se posicionou do lado, assim, começou a rezar. Eu falei, bom, não tem como dar errado, o padre Marcelo está rezando. E eu comecei a cantar essa área do Handel, que o maestro estava tocando, e antes de terminar a área... Mas ele combinou que você cantaria essa área, não? Eu levei para ele, ele Você leu à levou essa primeira área? vista, isso. Ah. Antes de terminar a área, ele falou, rapaz, o que você vai fazer amanhã? Era uma sexta-feira à tarde. Isso. Eu falei, maestro, amanhã eu tenho um casamento em Ribeirão Preto. Ele falou, você pede desculpa para a noiva, porque amanhã você vai ser o solista da minha orquestra. No dia seguinte... No dia seguinte.
E no dia seguinte... Não, e olha que o maestro João Carlos Martins é um dos homens mais generosos que eu conheço, mas ele é muito criterioso. Sim. Ele é muito criterioso. Assim. Sim. Ele pode... É mais fácil ele ajudar você de alguma maneira, assim, mas para colocar numa orquestra, colocar cantando, ele tem que ter gostado muito. Né? Você imagina a minha emoção quando eu escutei aquilo da boca dele. E aí eu corre, arrumo uma roupa, arrumo um terno e tal. E no outro dia estava eu estreando como solista da Orquestra Baquiana. E aí Cantando o quê? Cantei essa área na audição com o próprio maestro tocando. Quando terminou o concerto, ele falou, olha, a partir de hoje você vai ser o bolsista da nossa orquestra, assim como os outros músicos. E aí passei a trabalhar com o maestro João Carlos Martins e cantar em teatros, enfim, no Brasil, em todos os estados, Teatro Municipal de São Paulo, do Rio, Manaus, Belém, enfim. E a vida dos sonhos, como o maestro sempre usa essa frase tão linda, a vida dos sonhos finalmente começou. E aí eu comecei a viver profissionalmente de música, graças ao maestro João Carlos Martins. Vamos que foi... cantar mais uma música. Bora? Canto das Raças. Essa Nessa. música tem tanto simbolismo, né? Pra mim, demais. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Obrigado. Obrigado. Ô Jean, e qual foi a primeira vez que você cantou fora do Brasil? A primeira vez que eu cantei fora do Brasil foi no ano seguinte a esse de encontro com o maestro, que aí a visibilidade que eu ganhei foi tamanha e eu ganhei uma bolsa de estudos para ir morar em Milão. E aí fui estudar em Milão e aí comecei a cantar. E é muito engraçado, inclusive, pegar uma carona nessa música, Gabriel, porque... Obviamente que contando assim um pouco da minha história para você, as pessoas imaginam que é sempre a vida dos sonhos, né? Mas nem sempre, né? E ao longo desse percurso, né, eu fui encontrando alguns obstáculos, uns mais difíceis, outros menos, mas sem dúvida o pior de todos foi o racismo, né? E tem uma história que é muito marcante porque durante a minha época de estudante em festivais de música que eu frequentava muito, uma professora ela disse para mim assim: olha, eu acho que você deveria seguir mais a carreira como assim um cantor solista, mas não pensa muito em ópera, porque não existem príncipes negros, então você não vai fazer uma carreira como cantor de ópera. E para um jovem de 19 anos, isso é assustador, ruim, né? É marcante. E aí eu corri para os braços da dona Júlia e ela falou: não, você não vai desistir, nós não vamos deixar você desistir, você vai investir. E aí pula para então, quando eu cheguei em Milão, e quando eu cheguei em Milão, eu já recebi um convite para cantar numa montagem de uma ópera moderna, baseada num texto do Hans Christian Andersen, A Rainha da Neve. E aí todo mundo fez a audição, mas o compositor me convidou. E eu tomei aquilo um susto, falei, como convidado assim? Eu falei, olha, mas você não acha que... Eu acho que não tem nada a ver com o personagem, porque é uma história do Hans Christian Andersen. O Kai é um menino branco, loiro, dos olhos azuis. Eu acho que eu não sou muito o perfil do personagem. Ele falou, não, eu quero que você venha cantar porque você canta bem. Eu não quero saber da cor da sua pele. A música não tem cor. Né? E aquilo foi praticamente uma contrarresposta. A música não tem cor. A música não tem cor. Né? Ao racismo que eu tinha sofrido. Então, além de tudo, é importante a gente ressaltar que, diante dessa carreira, às vezes alguns obstáculos se apresentam, mas o mais importante é a gente se apegar ao que é positivo e um lugar onde as oportunidades se abrem sempre. O que você mais gosta de cantar? O que eu mais gosto de cantar é difícil. Eu gosto de cantar tudo, mas eu acho que o que mais me emociona quando eu canto é Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria é a música que tem mais uma me lembrança emociona. afetiva também, tem uma Sim. dimensão religiosa, tem Sim. uma... Sim, porque me lembra do menino, o menino que sonhava. Eu cantava em cima do telhado da minha casa e olhando para o céu, sempre olhando para o céu. A minha avó tinha um banheiro fora, assim, uma laje. Eu subia naquela laje e ficava vendo. O céu do interior é muito bonito, é muito azul, né? Tem estrelas. É né? Tem... lindo, assim. Então eu ficava vendo, dava para ver o rio lá no fundo e eu cantando. Então
Cantar Ave Maria, para mim, me remete ao menino Jean, que sonhava em ser cantor, que sonhava em chegar em tantos lugares. Então, é uma memória forte. Assim. Ô, Jean, o que você não cantou e que você quer cantar? Eu gostaria de cantar em musical. Eu nunca cantei em musical, nunca fiz um musical, assim, né? Talvez esses musicais mais tradicionais, West Side Story, não sei, alguma coisa assim. Eu gostaria. Os Miseráveis. Os Miseráveis, é um desejo. Eu nunca fiz um musical. Eu gostaria. A última ópera que você fez agora foi Carmen. Exato. E aí? Conta pra mim, o que foi fazer? A gente entrevistou, inclusive, pro Terceiro Sinal. Foi muito legal. Foi muito emocionante porque é um título muito famoso, né? Uhum. Então você cantar uma ópera como a Carmen, que todo o público espera, eu quero ver, você fazer parte, é praticamente você assinar, para mim significa isso, assinar realmente, olha, eu estou exercendo o meu ofício, eu estou na minha profissão, porque eu estou cantando um título que está na memória musical de qualquer sociedade, assim. Então foi muito gratificante, muito legal. Dos compositores brasileiros, você já fez música também, né? Você é um cantor de ópera, você é um tenor, mas você canta muita coisa brasileira também. Sim, tem um show de cantos brasileiros que eu adoro, né? Vila Lobos, Francisco Mignone, Chiquinha Gonzaga, Vinícius de Moraes. Eu gosto da música, eu gosto de cantar em português. Eu acho que aproxima quando você canta na sua língua, por mais que a música ela rompa qualquer fronteira, mas cantar no seu idioma aproxima ainda mais do público, assim. E quando você se prepara com esse repertório para Chiquinha Gonzaga, por exemplo, né? Como é que você se prepara? A gente vê você cantando, parece que é uma coisa de uma facilidade impressionante, né? Você tem uma acústica, assim, né? Uma caixa, né? Ressonante dentro de você que vai... Como é que é o seu processo de preparação? Olha, eu vou fazer uma piadinha engraçada para te falar como é o processo de preparação, que é o seguinte. Quando eu conheci a Dona Júlia, que eu era adolescente, a Dona Júlia falava assim para mim, Jean, eu vou te dar aula de etiqueta. Eu falava, essa mulher é maluca, gente, aula de etiqueta, não basta que ela já quer ser minha mãe, que eu moro na casa dela. Falei, Dona Júlia, eu vou cantar nos casamentos, nos eventos, acho que não vai precisar de aula de etiqueta. Ela falou, vai que um dia você alça grandes voos, você tem que estar pronto. E um dia eu estava fazendo uma turnê na Ásia, mais especificamente na Índia, estava cantando Requiem de Mozart e toca meu telefone. E aí, você já cantou na Índia, você não sabia? eu fui fazer uma turnê na Índia com um grupo italiano, um coral italiano, canto suspeso, um maestro ítalo-brasileiro que infelizmente não está mais conosco, Martinho Lutero, e a gente foi para a Índia fazer essa turnê linda. E quando estava terminando a turnê, toca meu telefone e do outro lado ali uma pessoa começa a falar em português, mas fala, olha, eu estou aqui em Mônaco, e nós vamos fazer uma noite de gala em homenagem ao Brasil. E a gente gostaria que você fosse o artista convidado para representar o Brasil. Então, nós vamos fazer um show teu, uma apresentação tua. Vai ser na Ópera de Monte Carlo. Você aceitaria ser o artista convidado aqui? Óbvio que eu aceito, claro que sim. Ela falou, olha, e depois o príncipe de Mônaco está te convidando para um jantar. E eu só lembrava das aulas de etiqueta. Então, como é que eu vou... Como é que eu me preparo? Aquela quantidade de talheres. De talheres. Ali, né? Vou de dentro para fora, de fora para dentro. E vinhos e etc. Então, como é que eu me preparo? Eu descobri que eu tenho que estar sempre pronto. Né? Então, hoje estava passando aqui com a Laura, com os meninos, eu sempre me aqueço, diário. O artista tem que estar pronto diariamente. E é o corpo, no caso, assim como os instrumentistas, eu acredito, é o seu corpo. Então, o seu corpo está condicionado, obviamente, se você for pego de surpresa, você vai fazer um bom trabalho. Você está condicionado àquilo, existe técnica, mas a disciplina é essencial para que a qualidade venha com toda a sua essência. Então, é diário. Então, você já cantou para príncipes? Você já cantou para presidentes? Presidentes, quase todos da pós-democracia. Todos da pós-democracia? Quase todos. Você já cantou para o Papa? Papa Francisco, a primeira vez que veio ao Brasil. Exato. E está cantando para a gente aqui, olha que privilégio. Com o maior prazer. Você fica nervoso quando você vai cantar? Muito. É mesmo sempre assim? Fico muito nervoso. Vai começar um show? Sempre. Eu acho que é o tempero, inclusive, é a graça de ser artista, é esse nervo. Claro, tudo com muito controle, mas fico nervoso, ansioso. É interessante você falar isso, né? A Bibi Ferreira, que foi uma diva, né? Uma cantora extraordinária, uma atriz. E eu perguntei isso para ela, ela falou assim, mas muito. Me dá um frio na barriga, assim. Eu falei, mas todo mundo sabe do seu talento. Tá? Eu falei, mas não importa. Eu posso esquecer, eu posso errar na hora, eu posso tropeçar em alguma coisa. É meio que um respeito, né, ao ofício seu de cantor
e as pessoas que saem de casa para te ver cantar, né? Sim. Que vão ali para... Eu diria até um ato de humildade, né? Porque eu acho que a grandeza do artista é a sua humildade, né? Entender que ele tem um poder, porque ser artista é um grande poder, né? Você toca no coração das pessoas, você fala uma língua que só aquela arte é capaz de traduzir para o outro diretamente, mas você tem a humildade de dizer, eu sou apenas um instrumento. Eu estou aqui como um instrumento, né? Então, eu manuseio ele com muita delicadeza, com muito respeito, com muita reverência. As plateias do mundo são muito diferentes? São. Engraçado que a Índia, a primeira cidade que nós fomos foi Goa. E Goa é uma cidade que tem... foi colonizada por portugueses, então tem a língua portuguesa, né? Assim, né? Então, foi muito caloroso também. Na Índia, Bangalore um pouco menos, Hampi foi uma experiência assim dentro da comunidade. A gente fez uma coisa muito legal assim, mas as plateias são diferentes. Você vai cantar em São Paulo, vai cantar em Nova York, vai cantar em Milão. Aliás, no Brasil já é diferente, né? Muito. Você cantar nos lugares... O Brasil é um continente com estados incríveis, fascinantes, mas cada um de um jeito, né? Exatamente. Você canta em várias línguas? Canto. Agora a Carmen estava fazendo em francês, por exemplo, né? É mais difícil? Mas alemão acho que talvez seja a língua mais difícil, assim. E a mais gostosa de cantar, obviamente, eu acho que é o italiano, assim, né? Porque essas vogais abertas, essa é uma coisa boa, assim, é gostoso. Ô Jean, hoje você pode dizer assim que a sua vida, né? Você pode dizer que a vida de um músico é uma vida financeiramente confortável? Eu posso dizer que é uma vida desafiadora. Né? É confortável, mas é desafiador, assim, porque ao longo desse processo eu tive que aprender outras coisas, né? Eu acabei me tornando um pouco produtor, um pouco diretor, então assim escrevo projetos e inscrevo projetos em leis de incentivo. Então a gente tem que começar a buscar, tem que ter ideias, né? Também o artista é um ser em constante renovação, então tem que ter ideias, tem que fluir, né? Então para que a sua vida seja relativamente confortável, você diria que tem que fazer muitas outras coisas além de só cantar. Eu acho que o artista Mas é isso. É o tempo todo, né? Você trocando de provando. camisa, assim, sabe? Você tem que estar disponível, despojado, principalmente do ego, né? Acho que é o mais importante. Jean, você sabe o quanto eu te admiro, te respeito, essa voz linda. Você vai cantar mais um pouco pra gente aqui. Obrigado. Mas antes de você cantar, eu quero convidar o pessoal que está em casa, o nosso terceiro sinal de hoje, que a gente mostra peças, né? Espetáculos. Quero agradecer a todos vocês que vieram aqui mais uma vez. Uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado. E vamos terminar o programa de hoje ouvindo o Jean cantar mais uma música pra gente. Vamos nessa. O que teremos agora? Agora eu vou cantar a música, mas sem o púlpito dessa vez, então todo mundo vai poder ouvir cantar. Com te partirò. Opa! Quando sono solo sogno all'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, con te partirò. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò. Suonavi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò.
Estamos de volta para todo o Brasil, aqui no nosso Arena dos Saberes, TV Cultura. A gente saiu lá do Sesc Copacabana e agora a gente veio aqui para o Village Mall, também no Rio de Janeiro, no Teatro Multiplan, no nosso terceiro sinal, para falar de uma peça incrível. E eu vou conversar aqui com essa mulher e com esse homem, dois apaixonados pelo teatro, a Renata Borges, que é a produtora, Tadeu Aguiar, que é o diretor da peça. Que bom estar com vocês, que bom falar sobre esse tema tão importante dessa peça, que é o querido Evan Hansen. De onde veio a ideia de vocês trazerem esse texto para o Brasil? Bom, eu e Tadeu nós dois somos produtores do espetáculo, né? A gente assistiu esse espetáculo lá fora, o Tadeu até assistiu antes de mim. E quando ele ficou disponível, eu falei, Tadeu, vamos trazer? Vamos produzir esse espetáculo, né? Um espetáculo mais premiado, né? Até que já veio para o Brasil. Então era necessário falar da temática que o espetáculo abordava. E eu falei, Tadeu, vamos comprar juntos, vamos produzir juntos, né? E daí Tadeu aceitou e a gente está nessa loucura trazendo o querido Evan Hansen para o Rio de Janeiro e daqui a pouco para São Paulo. Tadeu, o tema dessa peça, a gente olha hoje a Organização Mundial da Saúde. O suicídio é a segunda causa de morte de jovens no mundo. É assustador. A depressão, você tem uma explosão de casos de automutilação, de pessoas que não se enxergam. A peça começa com uma história de suicídio. É um tema de uma profundidade imensa, né? Como é que ao dirigir isso você entrou nessa história imaginando que famílias, pais, filhos iriam refletir sobre esse tema? Muito interessante, porque na verdade, quando você pensa no musical, você pensa que o musical tem uma história muito superficial, com músicas lindas, para você poder contar e administrar a plateia no entretenimento somente. Essa peça tem as duas coisas. Ela não é uma peça pesada. Ela fala sobre temas muito sérios, muito importantes para a atualidade, mas porém é uma peça contada com uma beleza. Não é uma peça que fala sobre depressão, mas é uma peça que fala sobre vida. É ao contrário do que as pessoas às vezes falam, mas é uma peça que fala sobre depressão, não. O tema é a depressão, mas ela propõe uma saída, ela tem um horizonte, ela propõe uma vida no final do espetáculo. Então esse é um caminho que o autor escolheu, um autor extraordinário, que já produziu La La Land, o Rei do Show, são autores muito importantes e conseguiram pegar um tema tão duro e transformar numa coisa muito singela e muito amorosa. Eu acho isso que é o espetáculo. Todos os personagens dessa peça, não só os jovens, mas todos estão à beira do abismo. Todos estão nesse momento do mundo em que as pessoas são muito conectadas com a internet, elas deixam de viver as suas próprias vidas. As pessoas falam em casa com o WhatsApp, pai, mãe, filho. Então, eu acho que essa peça coloca todos os personagens à beira do abismo, mas todos encontram saída. Todos com uma esperança, né? Exatamente. Todos. Acho que o legal também é porque ela desmistifica, né, os temas tão sérios, ela traz para uma discussão que o público acaba se identificando, se vê no palco, né? E por isso que as pessoas têm saído de uma maneira assim, emotivas, emocionadas, porque elas estão se enxergando, né? Eu acho que ao mesmo tempo que todo mundo está globalizado, está todo mundo separado, né? Existe uma tela separando todo mundo. As pessoas estão se sentindo sozinhas e ao mesmo tempo elas estão em busca de aceitação, né? Aquela selfie, aquela dancinha, aquele post, na verdade essas pessoas querem ser aceitas, querem ser amadas de alguma forma. É o que todo ser humano quer, né? Exato. E o interessante dessa peça também, com os autores e com a agência que vendeu a peça, é que eles só vendem se a gente continuar um trabalho extra-palco. Que a gente consiga fazer palestra com as pessoas, aquele trabalho multidisciplinar que você tem que fazer. Então a gente vai promover palestras, já tem na entrada do teatro um folheto falando sobre tudo isso. Então a preocupação deles também não é só a questão de vender o espetáculo comercialmente, mas de um trabalho maior. A transformação que uma peça pode causar na vida das pessoas. Exatamente. Né? E eu acho que inclusive o texto da peça, essa história de estar todo mundo no abismo, ele tem uma coisa bonita assim, porque não tem muito culpados, né? Na verdade, as pessoas fazem coisas que talvez não deveria ter mentido naquela história, mas ele não mentiu por mal. Talvez a mãe devesse estar mais próxima, mas ela não estava próxima, não foi por mal. Então não é uma peça que tem um carimbo, assim, esse aqui é o vilão, esse é o mal. Não, são relações humanas
com os sofrimentos e as alegrias das relações humanas, né? Essa é a perfeita análise, eu acho, do espetáculo. Eu acho que o espetáculo é isso, né. E como a Renata disse, as pessoas saem muito tocadas do teatro. Então eu acho que quando a gente mexe na emoção do espectador, eu acho que isso você consegue transformar mais, que simplesmente oferecer um espetáculo, que ele saia daqui, vai comer uma pizza, não abra uma discussão em família. Eu acho que as pessoas que entram nesse espetáculo, que assistem esse espetáculo, saem diferentes de quando entraram, e eu acho que a discussão continua. Renata, como é que foi a seleção dos artistas? Daqui a pouco a gente vai falar com alguns deles, com 3 deles. Como é que vocês convidaram, escolheram, audição? Fizemos uma audição, né? Uhum. E na verdade, a gente tinha o Tadeu mais até, mas a gente tinha esse desafio junto, porque são somente 8 atores. Então, esses atores precisavam preencher todos os espaços nesse palco gigantesco. Então, tinham que ser atores realmente escolhidos a dedo, que pudessem preencher, pudessem entender cada personagem. Então, foi uma tarefa difícil, mas eu acho que a gente conseguiu. É um elenco que está sendo muito elogiado e eu acho que eles estão emocionando a plateia. Nesse lugar, que como a gente estava discutindo aqui, que é importante dizer, que todos nós somos luz e escuridão ao mesmo tempo. E a gente precisa ser aceito dessa forma, né? Como você falou, não existem vilões, né? Existem personagens ali que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, ou é minha mãe, ou é meu pai, ou sou eu naquela situação. E eu acho importante que o jovem que tem visto assim, assistir, são muitos jovens, eles estão se sentindo representados no palco. Porque são histórias de jovens que estão sendo contadas ali. E a gente precisa entender, ter esse olhar cuidadoso, a gente precisa abrir diálogo. A formação ela começa dentro de casa, com os pais. E até para esses jovens serem aceitos, para os amigos aceitarem esse outro colega, o respeito às diferenças, ele começa dentro de casa. E a gente não pode delegar isso para as escolas. Isso é importante ressaltar. E é isso que o espetáculo tenta também despertar naqueles que estão assistindo. Muito legal. Obrigado. Obrigado, Renata, Gabriel. parabéns por tudo que você faz pelo teatro, por todas as suas Obrigada. produções, por ser uma mulher de teatro, por ter essa Obrigada. paixão tão grande. Tadeu é um irmão que a vida me deu de presente. Eu acompanho a trajetória desse menino, desse ator, desse grande Lindo. diretor, né, de grandes musicais. É incrível como é que você é um homem de teatro, como é que você dedica a sua vida a isso. E isso faz muito bem para a nossa alma, para as nossas emoções. Parabéns, que seja um grande sucesso no Rio, em São Paulo. E agora a gente vai conversar com os atores da peça. Agora sim a gente vai falar com os artistas da peça, Hugo Bonemer, Gabi Lara e Vanessa Gerbelli. Que honra estar aqui com vocês, que bom que vocês estão nessa peça. Vou começar com você, Gabi. Por que você foi inventar essa história que você era amigo dele? Que enrascada, né, Que cara? enrascada! Pois é, eu não Carência devia ter dela? feito isso. Cara, mas é uma loucura, né, porque ele começa só querendo tampar buracos de tipo, eu não quero nem ter que lidar com isso, sabe? Ele começa falando a verdade, na verdade. Ele fala a verdade, só que eles duvidam. Aí ele fala, acho que vai ser mais fácil eu ir na deles do que eu realmente contar tudo aqui para eles agora. E aí vai indo, a verdade, a mentira só escala cada vez mais e dá nessa coisa toda aí, né? Que tem uma coisa legal que eu acho que a construção desse texto e dessa personagem, ele não faz isso por mal. Não. Na verdade, assim, ele quer acalmar o coração de uma mãe que perdeu o filho e cuja última esperança é que ele tenha sido um amigo de alguém. É. E é tão bonito porque é uma discussão do tema da amizade também, né? Uma discussão de alguém que... E muitas vezes pessoas mentem, né? Ou divergem da verdade, não por mal, mas porque naquela situação você acalma o coração de alguém. É mais fácil, é o caminho mais fácil ali para ele no momento, e até porque ele não tem essa amizade para ele também, então é quase que uma idealização pura ali do que seria para ele talvez uma amizade. É ingênuo, chega até a ser ingênuo, assim, a forma com que ele narra a amizade dele, você fala isso não é nem uma amizade, isso seria, aí tanto que o outro menino fala, você tá querendo criar um romance, porque é tão puro ali a coisa que ele realmente não tem muita comparação, ele não tem outros amigos de verdade, então ele inventa o que para ele, na cabeça dele, seria uma amizade. E a mãe nessa história, Vanessa?
Pois As é. mães são culpadas? As mães que estão acompanhando, assim, as mães não são sempre tão inocentes assim, né? Claro, eu não sei, eu sempre acho que a família é é é quem planta a nossa raiz, né. Então, assim, eu acho que no caso dessa mãe, ela tenta muito acertar, ela é uma mãe contemporânea, ela é uma mãe que ela estuda à noite, trabalha de dia, porque ela quer, né, O prover, melhor. ela quer o melhor, ela é mãe e pai, então isso também é muito contemporâneo, tem muitas mães solteiras, eu sou uma inclusive. Então assim, eu sei o que é uma pressão grande, né, muitas vezes, por mais que o pai do meu filho esteja presente, ele não está presente comigo, então assim, quando eu estou com meu filho, eu sou mãe e pai, né, se bem que meu filho agora tem a idade do Evan, inclusive. Mas, assim, durante todo o tempo foi. Então, assim, eu acho que é pressão. Essa peça fala muito sobre as pressões sociais, de você dar certo, né, de você ser bem-sucedido, de você ser popular, de você, né, subir na vida. Tem muito isso, essas pressões e o que realmente importa, né, que é o acolhimento, que é o afeto, que é você pertencer, né. Então, assim, a peça eu acho ela muito especial, porque ela vai, assim, no cerne dos nossos dramas humanos, assim. A peça ela trabalha de um conceito bonito as dimensões da amizade, né. Na verdade, assim, a busca que você tem, as projeções que você tem, né, a desistência da vida, que é um tema dolorosíssimo, né. Imagina o que é para um pai, para uma mãe saber que por alguma razão seu filho desistiu da vida. O tema do suicídio se fala pouco inclusive, né, ele vem crescendo, mas, não se divulga muito porque isso, né, degringola outros processos. Mas para você o que significa essa amizade e essas ausências nessa peça? É bonito pensar que o Evan tenta colocar numa pessoa só todas as carências, e eu acho que é uma coisa que talvez a gente faça ao longo da vida, às vezes, especialmente em relacionamentos amorosos, né, a gente pega, às vezes, todas as carências e joga numa pessoa só, mas em amizade também. Às vezes fica com uma amizade que você tenta suprir tudo, né, e especialmente quando essa pessoa já morreu, né, então o que o Evan faz é uma insanidade, né, uma loucura. Eu sinto que o Connor, ele tem a minha possibilidade de, não sei, talvez prestar uma homenagem às almas vivas e não vivas que experimentaram um caos e uma desesperança muito grande. Acho que todo mundo tem um vazio, sabe, que tá ali, e a gente às vezes ignora ele, mas ele tá ali, e ele nunca vai ser preenchido por nada. A gente tem que conviver com ele de algum jeito, mas às vezes todo o resto tá tão vazio também, que só sobra esse. Tem um momento da peça que talvez ele tenta fazer amizade com Evan em algum momento, e ele já se sente traído por Mas ele ele na também não sequência. sabe fazer amizade, Ele ele não tenta, sabe, mas ele não sabe fazer ele vai pela amizade, né? agressividade, né, ele reage ao mundo mais do que propõe. Eu só tenho eu para usar como material, então eu só uso o que eu vivi, né, para poder colocar, Eu também. né. E aí eu fico esperando que na plateia as pessoas também de alguma forma olhem e falem: Nossa, "Ai caramba, conheço isso aí", é. mas que escolham diferente do Connor. E tem uma coisa importante, já que a gente toca no tema do suicídio, a peça começa com isso, né, ela é uma peça que ela é para cima, que ela tem uma coisa muito bonita, tal, mas pode ter gente né, acompanhando a gente que viveu isso em casa, né, "Poxa, meu filho desistiu de mim", ou "Minha mãe desistiu de mim". Na verdade, não é uma desistência de uma pessoa, né, é talvez a desistência de uma dor, É. e você não sabe dar nome àquela dor, não sabe compreender aquela dor, né, do que é a dimensão humana, do que são as complexidades humanas, né. Para a gente não colocar um peso, né, e quem está vendo fala: "Poxa, eu vivi isso na minha casa, e o que que eu falhei, o que que eu errei", né. Não é uma falha, né, Gabi? Não, cara, eu acho que é um cansaço, né. Eh eu sinto que já tá muito difícil viver em geral, assim. Então essas pessoas que acabam, eh, tendo mais questões sociais ou seja ansiedade ou depressão ou qualquer outra coisa dessas, que é muito pesado você ter que lidar com isso todo dia, porque é uma coisa que você lida todo dia. Cobrança, É uma cobrança, cobrança, é uma cobrança, né. coisa, é você se observar e observar os outros e sentir que está faltando alguma coisa, sobre esses vazios que o Hugo falou também. Então eu sinto que fica quase num lugar de, não é sobre os outros, é sobre você querer parar de sentir, né. Mas o que é uma pena, porque
sentir é que é lindo, por mais que doa naquele momento, o que a peça tenta trazer é que você precisa seguir e que virão dias melhores, assim, porque acho que essa que é a dificuldade, porque obviamente na hora você está exausto daquilo tudo, então Parece que não tem amanhã. parece que não É tem, uma mas noite você que parece tem que não tem amanhecer, mas amanhece, tem que né? acreditar. Uma peça linda que vale a pena ir com a família toda para chorar, para rir e para pensar. A gente precisa casar essas duas coisas, pensamento com sentimento. Obrigado. Perfeito. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes, tem mais Terceiro Sinal.